O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora em lugar deserto, e de toda parte vinham procurá-lo. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos presentes, e também aqueles que estão presentes em espírito e oração. Na cura do leproso apresentado por São Marcos, como acabamos de ouvir, convergem várias virtudes que vale a pena recordá-las. A começar pela grande confiança com que o doente se dirigiu a Jesus: se queres, podes curar-me. Quanta confiança! E a compaixão de Jesus que sentiu por ele. E o sentido de participação no seu sofrimento, tocando-o com a mão, apesar de todas as discriminações que pesavam naquele tempo sobre os atingidos pela doença, pela grave enfermidade. Terceiro, o poder de Jesus, que o cura com uma só palavra: quero, fica curado. Aqui nós podemos aprender uma grande lição. A oração não precisa ser longa. Veja aqui, 2 orações breves. A primeira: Senhor, queres, pode curar-me. Segunda: quero, fica curado. O respeito à lei, pois Jesus o manda apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenara nesse caso de cura. Outra virtude, a gratidão do homem curado, o qual, apesar da enérgica proibição de Jesus, saiu proclamando por toda parte o seu poder. O que é mais compreensível ainda, quando se pensa na alegria imensa, na imensa alegria daquele homem, uma vez que a cura da lepra era, ao mesmo tempo, uma reabilitação moral, dadas as severas normas de afastamento da sociedade que se impunham no leproso. Sabe, aquela doença enorme, de repente fica curado. Que alegria ele sentiu! Mas brilha acima de tudo o poder de Jesus de curar as doenças, seu grande poder. E o sentido mais profundo de que ele veio para curar-nos de todas as nossas enfermidades. A cura das doenças do corpo é símbolo da cura mais profunda, que é a libertação do pecado, que nos deixara no mais doloroso situação de miséria espiritual. Nós muitas vezes consideramos a doença corporal, mas esquecemos que quando somos tomados pelo pecado, estamos debaixo de uma doença muito pior, que é a doença espiritual, o pecado.
E quanta gente peca, se deixa levar pela tentação, como se bebe um copo d'água. Não pode ser. Eis o que fala Isaías a respeito de Jesus. Ele tomou sobre si nossas iniquidades, subiu a colina do Calvário e lá assumiu os sofrimentos através dos quais fomos curados. Assumiu toda a dor, todo o sofrimento em nosso favor. Meus irmãos, a tradição desde longa data costuma ver nessa cura uma alusão ao rito da penitência da Igreja, seja no diálogo entre Jesus e o leproso, seja na hora de apresentar-se ao sacerdote. Notando-se que o sacerdote do Antigo Testamento tinha apenas, no caso, a função de verificar a cura e aceitar a oferta prescrita, nada mais. Ao passo que o sacerdote da Igreja é o ministro da própria cura espiritual, do sacramento do perdão. Cada vez que se celebra o sacramento da penitência, a confissão, de certo modo ressoa um eco daquela palavra de Cristo na tarde da ressurreição. Aqueles a quem perdoardes, os pecados serão perdoados. E quando a mão do sacerdote se estende sobre o penitente e lhe diz: eu te absolvo dos teus pecados, é a própria mão de Cristo que está absolvendo, seja o sacerdote qual ele for. É o sangue da cruz redentora que aí desce para perdoar os pecados. E quando, muito importante isso aqui, e quando o sacramento é recebido com a verdadeira consciência, o que devia acontecer sempre, é uma fonte de alegria, como foi para o leproso, sua cura miraculosa. Não basta confessar, é preciso ter o propósito de evitar novas ocasiões para não cair novamente no pecado. Meus irmãos, não há na confissão, quando vista com os olhos da fé, nada de humilhante ou de deprimente. A confissão não há nada de oprimente nem de humilhante. É, pelo contrário, a festa do encontro com Deus, a festa do filho pródigo, quando ele voltou para casa. Pessoa afastada de Deus, se confessa, recebe absolvição, faz as pazes com Deus, é motivo de alegria. O próprio fato de o poder do perdão ter sido dado à Igreja no dia da ressurreição, como o grande dom pascal de Jesus, está a indicar que a penitência é um sacramento que restitui a vida, esta vida que o pecado havia frustrado. A confissão é ser motivo de alegria. Meus irmãos, ao comentarmos este Evangelho, não será demais deplorar ainda uma vez a dolorosa discriminação que pesava sobre os leprosos no tempo do Antigo Testamento. Coitada da pessoa doente, já sofria tanto com a doença, ainda tinha que ficar afastado, longe de todo mundo. Que tristeza! Como sofriam esses doentes, nossos irmãos. Felizmente, hoje, há uma visão nova e humana, graças a Deus. Inclusive pelo fato de ter descoberto que o período de contágio é bem menor do que se punha existir. E de se ter introduzido o uso da quimioterapia, levando a abolir o isolamento compulsório a que se submetiam os portadores da doença. Vocês não podem imaginar como é triste o passado, pegar uma pessoa de dentro de casa, que contraiu a doença, levar no leprosário e esquecer dela. Eu já fiz essa experiência. No nosso seminário havia um rapaz, um seminarista, que estava com a lepra. Eu fui levado em Tocantins, cheguei ali, entreguei lá a doutor Heitor, fechou a porta, vim-me embora, ele ficou lá no meio dos leprosos. Já pensaram que tristeza? É bom a gente considerar isso, para a gente agradecer a Deus nossa saúde. Esses nossos irmãos doentes não são por nada piores do que nós. E se nós não cometemos, se nós não passamos por essas dificuldades, não é por nosso merecimento,
é pela bondade de Deus. Motivo de agradecer, frequente, e rezar por esses nossos irmãos que sofrem. Pensamento importante também. A gratuidade de Deus é modelo e norma para o nosso agir evangélico. Assim como Deus age conosco, temos que agir também com nossos irmãos. Jesus mostra ter compaixão do leproso, do pobre, do enfermo, do pecador. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Ele tem compaixão de cada um de nós, sempre disposto a nos perdoar. O apóstolo Paulo fez o mesmo que Cristo, vimos na segunda leitura, imitando-o, e nos exorta para fazer igualmente o que Jesus fez. Jesus tem poder de curar, mas a condição está naquele que vai receber a cura. Não basta que ele tenha o poder, nós temos que ter preparado para receber essa cura, o arrependimento, o propósito de vida melhor. Disposição e abertura para mudar de vida, sair da situação que discrimina e oprime. O mais importante, que devemos frisar também, reconhecer a pessoa de Jesus como Filho de Deus, presente no meio de nós, aquele que acolhe e sempre liberta. Quarta-feira, vamos iniciar o tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão. Quem sabe não podíamos já desde hoje, levando em conta a nossa reflexão, pensar: o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? As dificuldades que eu tenho, as fraquezas que eu venho cometendo, o que é que eu posso fazer para merecer de Deus o perdão? Temos que ter aquela disposição que teve o leproso. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas não sabia se Jesus queria. Ele se dispôs em tal condições para que, se Jesus quisesse, pudesse curá-lo. E curou por causa da sua disposição. Preparemos desde já para que a Quaresma seja um tempo santo, um tempo virtuoso, para que possamos nos preparar da melhor forma possível para a Páscoa da Ressurreição. Assim seja. Tomemos o